Por fim, senhores, a gente finaliza essa aula de inquérito policial trabalhando ainda em relação ao arquivamento do inquérito policial, e aqui eu gostaria de trabalhar com vocês primeiramente o procedimento para se realizar um arquivamento de inquérito policial, tá? Porque depende se o feito tramita na Justiça Estadual ou se tramita na Justiça Federal, tá? São um procedimento um pouco distinto a depender de onde assim o faz. Olha, vamos lá. Estando no âmbito da Justiça Estadual, o que ocorre? Chegou-se os autos do inquérito ao Ministério Público, o Ministério Público requereu a promoção de arquivamento, ou seja, requereu o arquivamento do inquérito policial. Isso é remetido ao juízo competente, tá? Se o juízo competente concordar com o pedido do Ministério Público, acabou. Ali, ele manda arquivar o inquérito policial. Agora, pode ser que o juiz discorde do autor da ação penal, pode ser que o juiz discorde do Ministério Público, pode ser que o juiz diga o seguinte: não, tem justa causa sim para a postura da ação penal. Não, aqui não tem hipótese de excludente de culpabilidade, não. Não, aqui tem tipicidade sim, tem tipicidade material. Ou seja, se houver uma discordância entre o pedido do Ministério Público e a autoridade judiciária, vocês devem aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal. E o artigo 28 do Código de Processo Penal, ele tem a seguinte redação, vou ler para vocês, Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer outras peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral e este oferecerá denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então vamos lá. Em havendo discordância, portanto, do juiz para com o Ministério Público, o juiz deve remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E este Procurador-Geral de Justiça pode tomar as seguintes atitudes. Primeiro delas, ele mesmo pode propor a ação penal. Ele mesmo pode oferecer a denúncia. Ou, se ele assim não o quiser, ele pode nomear um outro promotor de justiça para que assim o faça. Ele nomeia um outro promotor de justiça e esse outro promotor de justiça vai efetuar a denúncia. Tem que ser outro promotor, tá? Não pode ser o promotor de origem do fato, não. Porque o promotor de origem do fato tem independência. E ele é que deve analisar se ele vai propor ou não. O procurador não determina o que ele deve fazer em si. Ele tem ali razão e discricionariedade, discricionariedade regrada, para dizer se ele vai propor ou não. Não pode o Procurador-Geral de Justiça, portanto, determinar que o promotor que atua lá no juiz de primeiro grau faça. Isso não tem como. O procurador, ele mesmo pode propor a denúncia ou determinar que outro promotor assim o faça, tá? Ou ele pode também, eventualmente, requerer diligências. Ele entende que aquilo dali ainda não está formado, sua opinião delicti, tem que ter, eventualmente, outras diligências e ele requer, eventualmente, essas diligências. Ou, por fim, ele pode tomar uma quarta atitude, concordar com o promotor de primeiro grau. Concordando com o promotor de primeiro grau, dizendo o seguinte: senhor magistrado, não intromete aqui no assunto não, porque eu entendo que ele está correto, que o promotor que atua no juízo de primeiro grau está correto, razão pela qual reforço a tese dele e requeiro também o arquivamento do inquérito policial. Nesta hipótese, senhores, não há o que se fazer. O magistrado deve necessariamente arquivar inquérito policial, porque o dono da ação penal é o Ministério Público, o titular da ação penal é o Ministério Público. Se o Ministério Público, através de todos os seus órgãos hierárquicos, disse que não há que se falar em propositura da ação penal, o juiz não pode assim fazer, sob pena de nós ferirmos o sistema acusatório, tá? Então, olhem, em se tratando de juízo estadual, como é feito? É a pedido do Ministério Público, e o juiz, se concordar, arquiva.
Se não concordar, remete os autos ao procurador e o procurador pode tomar 4 atitudes. Quais delas? Ele mesmo oferecer denúncia, ele nomear outro promotor para oferecer denúncia, ele requerer diligências ou ele, eventualmente, concordar com o arquivamento e pedir o arquivamento, fato em que o juízo de primeiro grau deve necessariamente arquivar aquele inquérito policial. Tranquilo? Agora, olha, se você estiver diante da Justiça Federal ou até mesmo da Justiça Estadual do Distrito Federal, por quê? Porque lá na Justiça Estadual do Distrito Federal, ela faz parte da Justiça da União, diante das regras constitucionais que a circundam, existe um outro procedimento. Ele é muito parecido, mas tem um detalhezinho nele que vocês têm que saber. Como é que funciona? O procurador pede o arquivamento. O juiz federal concordando, manda arquivar. Acabou. Ou o procurador perde o arquivamento e o juiz federal discorda. Se ele discordar, o que esse juiz tem que fazer? Ele tem que remeter os autos não ao Procurador-Geral da República, já de uma vez, não. Porque esses autos vai passar por um órgão abaixo, que é mais precisamente a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público vai pegar esses autos e vai emitir determinado parecer, emitir determinada decisão. E só depois desse parecer da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público é que aí sim os autos vai ao Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da República vai tomar uma daquelas 4 atitudes que eu disse para vocês anteriormente, qual seja, oferecer denúncia, nomear outro procurador para denunciar, requerer diligência ou insistir na peça de promoção de arquivamento, tá? Então, o que difere em si a Justiça Estadual da Justiça Federal ou Justiça do Distrito Federal é que antes dos autos chegar ao Procurador-Geral da República, ele tem que ser passado por um órgão inferior, que é a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, que vai dar determinado parecer, mas esse parecer não vincula o Procurador-Geral, tá? É o Procurador, vamos dizer, que manda de fato. Tranquilo quanto ao procedimento, senhores? A Justiça Estadual é um, a Justiça Federal ou do Distrito Federal é outro. Tranquilo? Por fim, gostaria de tratar sobre 3 assuntos com vocês. Primeiro dele, o que é arquivamento implícito? O que se considera na doutrina como sendo arquivamento implícito? Entendam o seguinte, imagine o seguinte caso. Autos do inquérito policial está investigando Tício e Mévio. Ele está investigando Tício e Mévio por 2 crimes. Porque Tício e Mévio praticaram um crime de furto no dia tal e praticaram um crime de roubo 2 dias depois. Então esse inquérito policial está investigando e indiciou Tício e indiciou Mévio. O delegado entendeu, e ali existem elementos suficientes, de que ambos praticaram o furto num dia tal e ambos praticaram o roubo, 2 dias depois. Esse inquérito policial é remetido ao juiz, o juiz abre vista ao Ministério Público. O Ministério Público faz o seguinte, denuncio Tício pelo crime de furto e pelo crime de roubo, e nada fala quanto a Mévio. Ou então ele faz o seguinte, denuncio Tício pelo crime de furto, e nada fala quanto a Mévio, e nada fala quanto ao crime de roubo. Ele fica silente, ele não fala nada em relação a tais fatos. Isso é o que nós chamamos de arquivamento implícito. Arquivamento implícito ocorre quando? Quando o órgão acusatório deixa de incluir na peça acusatória algum fato criminoso, ali eventualmente investigado, ou algum autor que estava sendo ali investigado daquele fato criminoso. Tanto é que se diz que nós temos 2 espécies de arquivamento implícito. Tem um arquivamento implícito subjetivo, e o que é? Quando tem 2 ou 3 mais investigados e se denuncia só um deles, ou 2 e esquece dos outros, ou arquivamento implícito objetivo, qual seja, quando eu tenho 2 ou mais atividades criminosas, 2 ou mais crimes, e em vez de denunciar em relação a todos, denuncia só em relação a um daquelas atividades criminosas e nada fala quanto aos demais.
Isso é arquivamento implícito. O que se tem entendido nesses casos em concreto? Não se admite arquivamento implícito. Significa o quê? Se estava sendo investigado 2 pessoas e o Ministério Público entende que só uma cometeu a atividade criminosa, eu não estou dizendo que ele tem a obrigação de denunciar os 2. Não estou dizendo isso. Mas o que ele tem que fazer é o seguinte, estou denunciando Tício e estou requerendo o arquivamento em relação a Mévio, por isso ou por aquilo. Ou, se for 2 figuras criminosas, 3 ou assim, que assim entender, entenda o seguinte, estou denunciando pelo crime A. Não estou denunciando pelos demais crimes, porque entendo que ele não cometeu isso, porque entendo que assim não deve ser feito. Então saiba, das hipóteses em que o órgão da acusação deixa de incluir determinada pessoa ou deixa de incluir determinada atividade criminosa, o juiz deve, antes de remeter ao procurador para que faça a análise do arquivamento ou não, abrir vista novamente ao Ministério Público para que ele possa circunstar, para que possa esclarecer estes fatos em relação aos demais autores ou aos demais fatos criminosos. Porque se o juiz discordar desse arquivamento em relação a esses outros casos, ele deve aplicar o artigo 28, tá? Então saiba, arquivamento implícito é quando ocorre denúncia, mas não contra todos os investigados ou contra todos os fatos ali eventualmente investigados. Se o Ministério Público quiser arquivar um ou mais fatos, um ou mais autores, porque entende que ele não foi o autor do fato, ele deve fazer isso de forma explícita. Não pode fazer isso de forma implícita, porque se assim o fizer, deve a autoridade judiciária abrir vista para ele, para que ele assim se manifeste de forma explícita, requerendo o arquivamento, e se ele assim não o fizer, ou se assim o fizer, e o magistrado discordar do pedido de arquivamento, deve aplicar o artigo 28, tá? A isso é o que nós denominamos de arquivamento implícito. Temos também, senhores, o que se chama de arquivamento indireto. Arquivamento indireto, nós já falamos um pouco dele lá quando eu disse sobre conflito de competência um pouco, tá? O que se considera arquivamento indireto? Implícito é o que nós acabamos de ver. Indireto é outra coisa. No arquivamento indireto, o Ministério Público pegou os autos do inquérito policial e visualizou que aquilo dali não é crime de competência dele. É crime de competência de outro juízo. E ele, em vez de oferecer denúncia, o que ele faz? Pede para declinar a competência. Pede para o juiz, falou, senhor magistrado, isso aqui, a bola não está conosco não. Isso aqui, quem joga nesse time é outro. Isso aqui, quem tem que julgar são outras pessoas, não somos nós. E aí imagine vocês que o juiz discorda. O juiz entende, não, porra nenhuma não, doutor. Isso aqui, somos nós mesmos que temos que julgar. E aqui, nós temos o quê? Um impasse entre o Ministério Público, que diz que não tem competência para atuar naquele caso, e o juiz que diz que tem competência para atuar naquele caso. E o juiz fala o seguinte, não vou encaminhar para outra autoridade judiciária não, porque eu é que sou competente para julgar este caso. Diante desse eventual conflito, a autoridade judiciária não tem como obrigar o Ministério Público a denunciar. Se não tem como obrigar, não resta outra coisa a essa autoridade judiciária a não ser a aplicação do artigo 28, qual seja, remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que ele tome alguma daquelas atitudes ali então realizadas. A isso é o que nós chamamos de arquivamento indireto, ok? Por fim, senhores, gostaria de esclarecer que, regra geral, a decisão de arquivamento não é recorrível. Não existe no ordenamento jurídico recurso, eventualmente, contra essa decisão de arquivamento. Entretanto, existem 2 hipóteses em que o arquivamento exige necessariamente a interpelação de recurso de ofício, tá? Quais são esses? Se ali foi arquivado e ali estava sendo discutido um crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, vocês têm que aplicar o artigo 7º da Lei 1521 de 51. Isso significa dizer que ela determina que, havendo arquivamento, deve ser reexaminado pela autoridade judiciária superior, ou seja, reexame necessário.
aquela decisão não transita em julgado enquanto não remeter à autoridade judiciária superior e ela se manifestar em relação ao caso. E também existe, mais precisamente na Lei 1508/51, lá no seu artigo 6º, que a contravenção por jogo de bicho e corrida de cavalo, se houver arquivamento por esses ilícitos criminais, deve ter remessa necessária. Então, olha, regra geral, não há que se falar em recurso contra uma decisão de arquivamento. Entretanto, a lei prevê hipóteses em que existe recurso de ofício, remessa necessária, ou seja, o juiz arquiva, mas ao mesmo tempo ele tem o dever de remeter à instância superior. Quando? Crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou contravenção por jogo de bicho, ou corrida de cavalo fora dos padrões autorizados em lei. Tá, senhores? Olhem só. A despeito da matéria ser tratada de acordo com o que está vigendo hoje, sugiro a vocês, vou até colocar lá no material de apoio na internet, lá no portal do aluno, artigos eventuais, vou até procurar eventuais aulas em relação ao novo artigo 28, porque ele vai alterar em muito a sistemática do arquivamento do inquérito policial, tá? Tem recurso, a autoridade judiciária hoje não vai precisar realizar essas decisões, porque essa decisão vai ser apenas do Ministério Público titular da ação penal. Então vai alterar, e já alterou, muita coisa em relação ao arquivamento do inquérito policial. Por que eu não estou tratando isso com vocês de antemão? Porque a decisão está pendente de recurso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux determinou liminar que suspende a aplicação do artigo 28. Então, se ele suspende a aplicação do novo artigo 28, trago pelo pacote anticrime, eu tenho que tratar com vocês do jeito que está sendo aplicado nos dias de hoje. Isso não significa dizer que a gente não possa aprofundar nesse novo dispositivo. Tanto é que eu vou deixar para vocês um trabalho para vocês fazerem em relação a esse pacote anticrime, o que alterou no âmbito do inquérito policial, tá? Com isso, a gente encerra a nossa segunda matéria do semestre, mais precisamente inquérito policial. O que eu vou fazer? Já vou deixar para vocês, depois vocês olhem lá, estas aulas, o link dessas aulas no portal do aluno. Vou deixar também lá 2 exercícios para vocês fazerem de forma individual. Vai ter lá as datas que vocês vão ter que me entregar. E, além disso, senhores, na nossa aula, qual seja, nos dias e horários da nossa aula, eu vou estar lá ao vivo, lá no portal do aluno com vocês, lá no fórum. E ali nós vamos esclarecer dúvidas em relação a essas matérias que estão sendo ministradas virtualmente. Conto com a compreensão de vocês, porque de fato não sei como proceder muito através desse sistema tecnológico, mas acho que está sendo útil a passagem da matéria através desse meio, tá? Bom estudo para vocês, fiquem em casa aí e fiquem com Deus, um abraço a todos. Valeu!